Uma senhora tinha um sítio muito bonito e atrás desse sítio tinha uma lagoa que ela criava muitos patos. E essa senhora tinha um filhinho, um garotinho. E uma manhã ensolarada, esse garotinho foi para a beira daquela lagoa e ficou brincando de tacar pedra para espantar os patos. E uma pedra que ele tacou foi direto na cabeça do pato mais bonito que a sua mãe criava e matou o pato. Ele ficou desesperado, pegou aquele pato, foi tentar enterrar o pato, esconder o pato, mas a sua irmãzinha viu e falou: "O que você está escondendo aí?" Aí o pato da mamãe, sem querer, eu taquei a pedra e matei o pato mais bonito dela. Aí a menina botou a mão na cabeça e falou: "Olha, a mamãe vai te matar, a mamãe vai te espancar, ela vai te bater muito, porque esse é o pato mais bonito que ela tem. Mas eu não vou contar para ela não, porque senão ela vai te bater muito." Aí o garotinho falou: "Então tá bom." Aí foram para casa. Chegou na hora do almoço, quando eles terminaram o almoço, a mãe falou para a garotinha: "Filha, lava os talheres, os pratos." Ela falou: "Tá bom, mãe, mas meu irmão vai lavar." Aí o menininho falou: "Eu não posso lavar não, tô cheio de coisa do colégio para fazer, eu não posso lavar não." Ela foi lá no ouvido dele e falou: "Olha o pato, hein?" Aí ele foi e lavou. À tarde, a mãe falou para a garotinha: "Filha, vai na padaria comprar pão." Aí a menina falou: "Meu irmão vai." Aí quando ele falava que não podia ir, ela ia lá no ouvido dele e falava: "Olha o pato, hein?" Aí ele ia. Aí outro dia, a mãe falou para a garota: "Filha, varre o quintal." Aí a menina falou: "Meu irmão vai varrer." E o garoto virou um escravo da irmã por muito tempo. Tudo que a mãe pedia para a garota fazer, ela falava: "Meu irmão vai fazer." Ele ficou escravo. Um dia ele acorda pela manhã e fala: "Hoje eu não vou fazer nada. Eu vou confessar para minha mãe o que eu fiz." Ele foi até a mãe e falou: "Mãe, foi eu que matei o seu pato mais bonito. Sem querer, eu taquei uma pedra, pegou na cabeça do pato e matou o pato." A mãe falou: "Meu filho, no dia que você matou, eu vi. Eu estava na janela, eu vi. Mas eu queria que você confessasse." Aí o menino falou: "Pode me castigar, mãe." A mãe falou: "Eu não vou te castigar, não. Sua irmã já te castigou. Esse tempo todo você virou escravo da sua irmã. Porque eu queria que você confessasse." É isso que acontece no mundo espiritual. Deus vê tudo que você faz. Deus vê tudo. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, olha o que a Bíblia diz: "Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons dessa terra." Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 33, no versículo 13 e 14. "O Senhor olha desde o céu, está vendo todos os filhos dos homens, e da sua morada contempla todos os moradores da terra." Deus vê tudo, Deus sabe de tudo que você faz. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. "Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar conta." Deus está vendo tudo que a gente faz. E Satanás também está vendo tudo que você faz. Satanás não sabe o que você pensa, mas o que você faz e o que você fala, ele vê e ele ouve. Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que você pensa. E Deus quer que você confesse a Ele. Porque a Bíblia diz que Satanás é acusador. Olha o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, na parte final do versículo 10. "Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite." Satanás é acusador. E essa menininha simboliza Satanás. Ela viu que o irmão matou o pato, ela não contou para a mãe, mas ela fez o garotinho virar o escravo dela. É isso que Satanás faz. Ele, sempre que você for orar, Satanás vai falar: "Olha o pato, hein?" Ele vai sempre te lembrar do pato. Sempre vai te lembrar do pecado. É por isso que nós temos que confessar. É por isso que nós temos que orar. É por isso que nós temos que pedir perdão. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. "Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança
misericórdia. Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Olha o que Davi diz. Confessei os meus pecados e as minhas maldades não encobri. Dizia, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A Bíblia diz que nós pecamos. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Não há homem que não peque, nós pecamos. Se você diz que não tem pecado, você está falando que Deus é mentiroso, porque Deus diz que nós pecamos. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. A Bíblia diz que nós pecamos. E a Bíblia diz que Satanás é acusador. Ele vai sempre te acusar. Ele vai sempre falar no seu ouvido, olha o pato, hein? Olha o pato, hein? Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos, olha o que a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, e temos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O Satanás é acusador, mas Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, os quais está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus é o nosso advogado. E esse advogado nunca perdeu uma causa. Esse advogado é o único que você pode entregar a sua causa na mão dele e você já pode entregar, já garantida a sua vitória. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz no primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João diz, filhinhos, não pequeis, fuja do pecado, faça de tudo para não pecar, mas se pecar, temos um advogado. E esse advogado nunca perdeu uma causa. Ele é o advogado fiel. Ele vai te justificar. Só ele pode te justificar. Só ele te dá a causa ganha. Aleluia. Então, faça igual aquele garotinho. Ele foi até a mãe e falou, mãe, foi eu que matei o pato. A garotinha viu quando ele matou o pato. Ela não contou para a mãe, mas ela falava, sempre que ela mandava o garoto fazer alguma coisa, e quando ele falava que não podia, ela ia lá no ouvido dele e falava, olha o pato, hein? Olha o pato, hein? E é isso que Satanás faz. Ele vê quando você pecou, e ele, quando você estiver orando, ele vai falar sempre no seu ouvido, olha o pato, hein? Olha o pato, hein? Para você não ter coragem de orar, de falar com o Pai. Então confessa os seus pecados, porque Jesus é o advogado fiel. Ele vai pegar a tua causa e vai te entregar carimbado. Causa ganha. Aleluia. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.